E aí, galera do 7º ano, beleza com vocês? Espero que esteja tudo ótimo e que vocês continuem com esse foco em estudar. Bom, gente, na aula passada nós discutimos alguns pontos, né? Fizemos uma revisão bem breve sobre o assunto que nós já havíamos visto em sala de aula, que foi exatamente sobre a formação e a ocupação do nosso território nacional, do nosso Brasil. E nessa aula nós vamos tratar de pontos específicos que irão falar sobre as paisagens naturais que compõem o nosso amado país. Nós iremos falar sobre as características naturais do Brasil, sobre relevo e hidrografia. Mas primeiro a gente vai começar com alguns pontos referentes a relevo, tá? Essa é uma aula inicial desse assunto e como eu falei na aula anterior, vocês poderão, se caso surgir alguma dúvida, alguma nuvem aí que está embaçando você entender o assunto, vocês podem estar me procurando pelo WhatsApp, tanto no grupo da escola como no meu privado. Beleza? Vamos ao início do assunto. Gente, em alguns livros é falado que o nosso Brasil possui extensões territoriais como se fosse um continente, né? Extensões continentais significa que o nosso Brasil tem uma faixa de terra, né? Tem uma enorme proporção territorial. E essa enorme proporção territorial possui diversidade em relação às suas paisagens, diversidade em relação à hidrografia, diversidade em relação a relevo, em relação à biodiversidade, vamos se dizer, tá ok? Bom, gente, o relevo e a hidrografia são características marcantes de cada paisagem. Por exemplo, se nós formos para o sul do país, nós vamos ver muitos campos, tá? Muitas planícies, mas nós vamos ver algumas pradarias também. Se nós formos aqui para o Nordeste, nós vamos ver muitas depressões, tá? E para nós sabermos basicamente o que seriam esses nomes esquisitos que eu acabei de falar, é necessário nós conhecermos o relevo, tá? Conhecermos a denominação de cada tipo de relevo e entender o significado dela. Vocês irão acompanhar a leitura, gente, da página 34 até a página, vamos lá, até a página 41, beleza? Então vamos lá. Bom, gente, muitos pesquisadores se dedicaram a estarem estudando as formas, né, que compõem o relevo brasileiro. O mapa mais utilizado nesses estudos foi elaborado no século XX pelo geógrafo Jurandir Rossi. Você vai encontrar esse mapa aí na página 36, aqui, ó. Tá vendo? É esse mapa aqui. Mas antes dele, se vocês analisarem na página 34, na página 35, existem alguns outros mapas que irão estar falando sobre placas tectônicas e localização na placa sul-americana. É importante vocês saberem que essa localização da placa tectônica, onde o nosso Brasil se encontra, faz com que nós venhamos ter um relevo diversificado, tá? Exatamente pela grande proporção em que nós estamos localizados. Então, essa placa tectônica, ela é exatamente marcada por essa diversidade em relação ao relevo. Bom, falando em relevo, vamos falar das principais formas de relevo brasileiro, tá? As principais formas de relevo brasileiro ao qual o geógrafo Jurandir Rossi pontuou são planaltos, planícies e depressões, tá? Essas formas foram resultantes de um processo de construção ao longo do tempo, ao longo da formação do nosso globo terrestre, tá? Das transformações da superfície terrestre. Esses tipos de planícies, né, é um espaço relativamente menor. Ou seja, aqui no Brasil você vai encontrar planícies um número menor. Já os planaltos e depressões você encontra mais, são mais característicos do Brasil, tá? Se for perguntado a vocês quais são os relevos mais característicos do Brasil, os mais encontrados, são exatamente planaltos e depressões. As planícies são encontradas, mas em menor quantidade. Bom, planalto.
Vamos começar por ele, né? Seria planalto. Seria um plano alto, professora? Ser, né? Planalto nada mais é do que uma superfície irregular, tá? Com altitudes elevadas. Vocês lembram o que é altitude? Altitude é a medição que nós fazemos do ponto em que nós nos encontramos em relação ao nível do mar. Se ele tem uma altitude elevada, significa que ele está em uma localização acima, não é isso? Elevada. Então, gente, essa localização elevada, ela sofre uma intensidade em relação aos processos de erosão e sedimentação. Erosão nada mais é do que o desgaste do solo, tá? Então, essas áreas onde se encontram os planaltos, eles sofrem mais essa parte da erosão, que é mais do que o de sedimentação. Sedimentação seria a formação de sedimentos até chegar até a origem de algum tipo de relevo. Já os planaltos, eles sofrem o desgaste, que é chamado de erosão. Bom, gente, a erosão que acontece nos planaltos sobre as rochas cristalinas faz com que venham trazer alguns tipos de características. Tem alguns planaltos que vocês vão ver com umas áreas bastante onduladas, tá? Como tá aqui no livro que eu tô olhando agora. E tem algumas outras que parecem que tem umas escadinhas. Olha só aqui. Onduladas. E os que parecem que tem uma escadinha. Parece que alguém foi lá com o martelo e ficou quebrando lá bastante tempo. Mas é loucura pensar isso, né? Ninguém foi com o martelo lá quebrar. Isso tudo, gente, é resultado, tá? De transformações, como eu falei, que foram feitas ao longo da evolução terrestre. Essas rochas cristalinas, gente, elas são caracterizadas exatamente por essas formas onduladas que eu apresentei a vocês. Já essas que têm uma escadinha que parece que foi cortada são chamadas de escarpas, tá? Esses dois tipos de características visuais são características marcantes do planalto, que vai lhe dizer, aqui é o planalto, tá? Ou são as escarpas ou as ondulações que simbolizam aí que existem rochas cristalinas. Agora vamos falar sobre as depressões. Bom, falar de depressão, eu costumo fazer uma brincadeira, né, que eu faço com vocês desde o 6º ano, né? Um dia eu tô bem, outro dia eu tô mal, um dia eu tô bem, outro dia eu tô mal. Não é isso? Para nós sabermos o que seriam as depressões. As depressões são as superfícies que são mais rebaixadas, que estão abaixo. Ou seja, você sempre vai encontrar uma depressão próxima a um local onde tem algum tipo de planalto, tá? Normalmente, as depressões, elas possuem um formato meio arredondado, meio circundante, tá ok? Elas são formadas por falhas na placa tectônica ao longo desses processos erosivos que eu falei para vocês em relação à Terra, em relação aos planaltos. Bom, gente, elas podem ocorrer em áreas com rochas cristalinas, como eu falei, ou você pode também encontrar onde há rochas sedimentares, que foram formadas ao longo do tempo através de deposição, ou seja, outras rochas foram se decompondo com o vento, com os movimentos terrestres e foram formando algum outro tipo de rocha, tá? Que é chamada de rocha sedimentar. Bom, gente, em relação às depressões, é importante você saber esse formato que ela tem, que é circundante, que fica próximo a uma área de planalto, e que ela possui alguns pontos que são chamados de cuestas. Olha as cuestas aqui, ó. Deixa eu aproximar bem para vocês verem. Tá vendo? Cuestas. As cuestas, gente, nada mais são do que elevações que são irregulares do relevo e são formadas por rochas de resistências diferentes. Essas cuestas são elevações que são meio inclinadas, tá? Se aqui nessa parte, vou botar assim minha mão. Se aqui nessa parte eu tenho, aqui no meu polegar, a depressão, nessa parte da minha mão seria uma cuesta, porque ela tem um formato meio inclinado, meio íngreme, tá ok? Bom, já falamos sobre planalto, depressões, agora vamos ver o que seriam planícies. Bom, professora, se a senhora falou que planalto seria um local meio elevado, planície seria um local totalmente plano?
Parabéns, é isso aí. Gente, as planícies são superfícies relativamente planas, tá? Relativamente porque você pode encontrar alguns desníveis, alguns lugares aí que estão meio irregulares, mas geralmente elas são superfícies planas, tá? Relativamente plana e que possuem uma altitude baixa, ou seja, em relação ao nível do mar, ela é baixa, tá? E elas resultam exatamente desse processo de deposição, ou seja, ela é formada de rochas sedimentares, tá? No Brasil, elas, como eu já falei, representam um menor número. Vocês podem ver aqui, ó, essa área aqui do Pantanal é uma área de planície, tá? Professora, a senhora falou, e a nossa Bahia aqui? A Bahia ela é muito caracterizada, principalmente aqui em Salvador, em relação a planaltos e depressões, tá? E muitos vales, como é o caso do Vale da Muriçoca, né? Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje, mas o que é importante vocês saberem é que uma ligação que se pode fazer em relação à geografia e economia é que esses tipos de relevos, eles acabam interferindo de forma direta em relação à moradia e em relação a turismo. Turismo por quê? Porque a partir do momento em que você tem planaltos e depressões, isso faz com que venha chamar pessoas que têm um espírito aventureiro. Mas o que é importante você saber é que geralmente essas áreas onde possuem mais planalto e depressões são áreas que são conhecidas como unidades de conservação. Porque nessas áreas são muito comuns de vocês encontrarem biodiversidade, tá? Tanto em relação a quando você fala de diversidade, nós estamos falando de diversos tipos, diversas espécies em relação à fauna e em relação também à flora, tá ok? Então, elas passam a ser uma unidade de conservação para estarem conservando alguns dados geológicos em relação à formação terrestre, também a conservação em relação às bioespécies que se encontram ali, tá ok? Além de que esses declínios que nós encontramos, que são exatamente essas desigualdades que encontramos nas regiões de planalto, depressão e as planícies também, acabam atraindo, como eu falei, algumas pessoas de espírito aventureiro. Só que o que é importante nós discutirmos nessa aula, gente, que eu não, já ia finalizar, mas eu não posso finalizar sem falar isso, são as ações antrópicas. Ações antrópicas são nada mais, nada menos do que ações promovidas pelo homem, ações que o homem faz. Bom, gente, essas áreas onde se encontram as depressões, onde se encontram os planaltos, são áreas muitas vezes que não apresentam subsídios em relação ao solo, ou seja, não apresenta boas características em relação ao solo para a construção de moradias, nem muito menos de empresas. E o que acontece? O que nós fazemos? Construímos moradias. O que a gente faz? Constrói barragens. E nisso, gente, o que vai acontecendo? Vai gerando acidentes, tá? Isso vai ocasionando alguns tipos de processos ao longo do tempo que vai trazendo desmoronamentos de casas, tá? Alguns tipos de soterramentos, tá? Isso que eu quis dizer são acidentes, tá? Que vem acontecendo por conta dessa ação humana desmedida, sem nenhum tipo de cálculo, exatamente por conta daquilo que nós vimos no sexto ano, que é em relação às desigualdades socioespaciais. As pessoas não ganham muito bem, não têm aonde ter uma boa moradia exatamente por conta da má distribuição de terra para a construção dessas moradias e acabam construindo elas em lugares que não possuem características propícias para uma construção. Bom, gente, entretanto, existem alguns lugares em que podem ser feitos alguns tipos de processos para que ali possa haver habitação e até mesmo plantação, como é o caso do terraceamento. O terraceamento nada mais é do que um tipo de plantação em formato de escadinha para que possa ajudar a segurar a terra que se encontra naquele local. Geralmente isso é feito em locais de cuestas, tá? São aquelas inclinações, tá? Nós falamos das depressões que ficam próximas ao planalto e que além de ajudar a segurar o solo, né?
é uma técnica de plantio que vai favorecer aí a diminuição em relação ao escoamento da água da chuva, não é isso? Então vai segurar o barro, que muitas vezes é um barro meio solto, tá? É um barro conhecido como barro de massapê, e quando a chuva cai, ajuda a cair. Mas com esse tipo de plantação de terraceamento, ajuda a segurar, como vocês podem ver aqui, ó, na página 41. Isso aqui é terraceamento, tá? É essa plantação em forma de escadinhas, que ajuda a segurar bastante. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês estarão fazendo um exercício aí, que está no livro de vocês, na página 37, tá ok? E qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando, tá? Página 37 e página 42, vocês irão responder. Então, gente, essa foi a nossa aula inicial em relação às características do relevo e da hidrografia. Discutimos aqui sobre mais relevo, tá? Um beijão e até a próxima aula.